Boa noite! Boa noite, tá me ouvindo bem? Muito bem. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, estou aproveitando a claridade que ainda tem um pouquinho de claridade do sol para É. fazer aqui fora. Gente, primeiro de tudo, eu quero dizer como é que foi o arranjo da nossa live hoje. Essa live foi o seguinte: a gente acabou de se falar às 18 horas. O doutor Leonardo fez um comentário sobre o artigo, que eu não sei falar sobre a parte que ele comentou, e falei, então, você vai fazer um vídeo, vamos falar sobre isso. Ele falou, não, então vamos fazer melhor, a gente vai fazer um vídeo interagindo. Eu falei, então vamos fazer melhor, vamos fazer uma live ao vivo. Então, doutor Leonardo, eu quero te agradecer pela disponibilidade. O doutor vai viajar, acho que amanhã ou depois, então ia ficar difícil para a gente. Essa live vai Aham. ficar gravada. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, a gente vou transformar em vídeo, todo mundo vai poder assistir com tranquilidade. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse artigo que eu postei hoje, mas eu quero que você se apresente primeiro, doutor Leonardo. Obrigado pelo convite, Mariana. A gente há bastante tempo se conhece da faculdade ainda, né? E Muito bem. faz bastante tempo, né? Tá se encontrando e conversando bastante sobre esse assunto que é bastante interessante, né? Sim. Eu fui aluno da UNB, né? Depois fui para fazer residência no Rio Grande do Sul, fiz meu doutorado lá também na área de transtornos mentais graves, transtorno bipolar, transtorno de humor, esquizofrenia, né? Junto com o laboratório de terapia molecular do Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre. Também se trabalha muito essas questões, tanto a partir do trabalho, né? De efeitos oxidativos dos transtornos mentais graves, né? Essas cargas pesadas dessa doença crônica do sistema nervoso central e que tem um caráter sistêmico também, né? Então, eu fiz Sim. meu doutorado lá e, então, nesse início do ano, eu fui incluído no corpo docente da UNB, na Faculdade de Medicina, onde eu sou professor atualmente, Muito né? legal. Então, você dá aula lá no NB hoje e não clinica mais, né, doutor? Agora é só professor mesmo. Sim. Tá. Então, aí a gente podia falar um pouquinho sobre o que é a doença, né? O que é esse transtorno? Você pode falar um pouquinho, resumidamente, pra gente? Sim, o transtorno bipolar é um transtorno mental, uma doença mental, em que se apresenta, o paciente apresenta cronicamente variações de humor, né? Existem as fases depressivas, conhecidas já pela doença, que é o que muitas vezes é o que mais incomoda os pacientes, né? O que leva os pacientes ao tratamento. Porém, tem uma outra fase que a gente chama de mania, e seria como se fosse o inverso da depressão. São quadros prolongados, dias, semanas, em que há um aumento, uma elevação do humor, um aumento de energia, tá? E não é uma coisa assim que é só um incômodo, a pessoa que se irrita com alguma coisa de forma intempestiva, como a maioria das pessoas pensa. Mas é um aumento uma elevação desse humor de forma de 3, 7 dias que a pessoa fica, como se tivesse ligado a 440 volts, né? É fora do normal dessa pessoa, assim. E é aquela coisa que não é de uma hora para outra, dura 5 minutos e passa, né? Essa doença, ela tem um caráter crônico, né? Existe uma suscetibilidade, às vezes com história familiar, né? Que é uma vulnerabilidade, então também tem essa diferença, não é que nem cor de cabelo, cor de olho, né? Que as pessoas acham, meu pai tem, minha mãe tem, eu vou ser. Não é uma condenação, assim, né? Genética, mas existe uma vulnerabilidade, né? É até um pouco semelhante como a gente vê em outras doenças não psiquiátricas crônicas, pressão alta, diabetes. Existe uma Sim. vulnerabilidade na família, e aí, dependendo de vários fatores ambientais, nutricionais, né, psíquicos mesmo, essa coisa pode degringolar, né, e levar a um desfecho do desenvolvimento da doença.
Tá certo. Inclusive, engraçado, eu tenho pacientes que são. Que eu gosto muito de tratar disso, e eu tenho alguns pacientes que eu lembrei agora de uma paciente minha que foi semana passada, e ela falou assim: doutora, eu percebi que eu estava com a doença quando eu vi que eu tava muito eufórica, alegre demais, tinha alguma coisa muito estranha, passava um tempinho, eu já estava deprê, já estava muito mal, Sim. independente de qualquer coisa que fizessem para mim, eu falei, aquilo não é normal para mim. E o Uhum. psiquiatra me diagnosticou, não foi de primeira, parece que foi no segundo, terceiro psiquiatra que ela conseguiu o diagnóstico. Os primeiros diagnósticos foram de depressão só. E aí, nesse que acertou, e deu certo, e ele prescreveu o lítio, inclusive. Aí ela disse que ela levou um mês para tomar. Ela disse que comprou e deixou guardado na bolsa. E falou: não toma, eu vou melhorar sozinha, eu sou forte, nananã, nananã. E aí um dia ela estava muito ruim e começou a tomar. E ela disse que em 2 semanas, assim, ela estava se sentindo muito bem. E ela ficou muito preocupada, porque ela falou: meu Deus, é verdade. É um distúrbio químico, é alguma coisa que não depende só da minha vontade de melhorar, ou de piorar, ou de estar bem, né? E aí ela se convenceu finalmente de que realmente tinha alguma coisa que estava fora do prumo, né? Uhum. É verdade, tem muito esse caráter, esse estigma da doença, né? Diferente que você encontra uma pessoa com diabetes ou pressão alta que logo começa a tomar medicação assim que é diagnosticado. Exatamente. Na psiquiatria, nesses transtornos, às vezes se retarda por essas ideias errôneas sobre a doença, como se fosse uma coisa, um problema de caráter, um problema de uma pessoa que não amadureceu, e não é verdade. E o importante nesses transtornos é que quanto mais cedo a gente diagnostica e inicia o tratamento, isso modifica muito o prognóstico da doença, Eu né? falei um pouquinho sobre a questão do lítio, mas existem algumas formas de tratar do ponto de vista medicamentoso, né, doutor Leonardo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o tratamento ele consiste primariamente no uso de estabilizadores do humor, né? Existem várias medicantes. Cortou aí? Uhum. Tá, então assim, Cortou, mas voltei. o tratamento ele é com estabilizadores do humor, tá? Primariamente. E entre eles o lítio é um deles, mas existem alguns anticonvulsivantes que têm esse efeito, como o ácido valproico, né? E também tem algumas medicações que é da Uhum. classe dos antipsicóticos que também tem este efeito. Então também tem esse caráter. Outra ideia errônea que as pessoas têm também é que quando se é prescrito alguma medicação da classe dos antipsicóticos, fica morrendo de medo, achando que está psicótico e tudo mais, e não. Existem também antipsicóticos que, muitas vezes, até dependendo da dose, ele vai ter efeito exclusivamente de estabilização do humor e sem ter essa preocupação, né, de eu não estou psicótico ou não. A gente Ah, pode sim. lançar o uso de algumas outras medicações, né, como adjuvantes, como os antidepressivos. Em alguns casos, a gente pode usar com muita cautela, um acompanhamento bem de próximo, tá? E também existem algumas linhas de estudo avaliando o uso de algumas substâncias que têm características antioxidantes, entre elas o N-acetilcisteína, né, o NAC, que é até o próprio Isso, artigo cita, né? Então, exatamente. como a doença já é bem conhecida, esse caráter dessa carga pró-oxidativa, né? Um efeito deletério para a própria rede neural, central do paciente. Tem se sugerido que medicações com característica antioxidante poderia ter um efeito benéfico no tratamento. Elas não Hum. substituem o tratamento com os estabilizadores do humor, mas alguns casos podem melhorar. E aí o artigo mostra um pouco disso, né? Ele Uhum. mostra
o NAC já tem relatos de melhora em alguns casos. Existe também até um cuidado que também o NAC, em alguns casos, pode fazer o que a gente chama de virada maníaca também, O né? que é Então, isso? virada maníaca é uma situação que ocorre do tratamento com o paciente, onde o paciente com transtorno bipolar ele está num período, num episódio com sintomas depressivos, ele está em episódio depressivo, e decorrente do tratamento que está fazendo, ele sai lá daqueles 55 volts que ele está e joga para 440. Então ele Aff. passa, né? O que não se espera no tratamento, por exemplo, um paciente com depressão unipolar, depressão maior, que a gente chama, a gente usa, por exemplo, um antidepressivo, ele está lá nos 55, 110 volts dele lá, ele vai melhora, vai para 220 e fica. O que acontece no transtorno bipolar, e este é o cuidado que a gente tem que ter no tratamento, né? A gente não pode simplesmente dar um antidepressivo para o paciente, de qualquer forma, porque ele sai dos 55, ele vira um foguete, vai lá para cima da curva e liga ele na fase maníaca. E a gente sabe que o paciente estar nessas fases, essas fases são tóxicas para o paciente, elas aumentam essa carga Sim. neural das redes, ocorrem nesses polos. Inclusive, até a própria fase maníaca da doença, ela é até mais tóxica. Inclusive, alguns relatos mostram que tem uma toxicidade até maior em alguns casos, né? Ou seja, a individualidade aí é super importante, né? Porque você tem que prescrever algo que seja equilibrado para aquele paciente, né? Sim. Então não adianta pegar o remédio do amigo, nem do vizinho, nem do pai, nem da mãe. Porque são coisas que realmente precisam de diagnóstico e de um tratamento individualizados, né? Sim, sim. Os pacientes eles têm quadros diversos, né? Tem pacientes com transtorno bipolar que eles dificilmente, a fase maníaca é bem mais difícil dele entrar numa fase maníaca, ele sofre muito mais com fases depressivas. Depressiva, Tem entendi. outros pacientes que eles vivem numa fase maníaca e nunca entram numa fase depressiva. Então, tem toda a escolha Muito. de medicação é muito particular para aquele paciente, né? Então, tem pacientes que têm um risco de virada maníaca muito grande, outros já não tem tanto, né? O prejuízo da doença se dá de forma muito mais intensa de uma fase do que em outra. Então, a gente tem muito cuidado. Por isso que a gente vê alguns pacientes que até conseguem se dar bem quando usam antidepressivo junto, outros não usam uma semana, melhora, na segunda semana já piorou tudo de novo. Então, é tudo muito particular, né? Entendi. E E aí, no doutor, estudo, ele mostra exatamente o efeito do NAC, né? Que tem esse isso. efeito antioxidante, que pode, que em alguns casos tem benefício, né? Mas com muito cuidado. E o interessante do estudo é isso, mostrar que o NAC por si só não faz milagre, né? Dependendo do índice de massa corporal do paciente e da dieta que ele faz, essa resposta também pode variar, né? Isso. A gente, na verdade, eu fiquei super, assim, achei muito interessante esse artigo por conta justamente dessa questão do índice de massa corporal, porque eu já tinha lido em outros artigos essa relação do IMC com o desenvolvimento e a piora do quadro da bipolaridade, né? Tanto da mania quanto do episódio de depressão. Então, que o IMC era um fator importante e parece que independente, assim. É um fator que ninguém sabe muito bem qual é a causalidade, né? A obesidade que leva ao transtorno Sim. bipolar, ou é o transtorno bipolar que leva. Parece que são fatores que andam juntos. E fora a obesidade, o IMC, a questão da dieta. Então agora a gente aplica muito esse índice inflamatório da dieta. Até no nosso projeto lá do doutorado, a gente vai aplicar o índice inflamatório também, porque é um índice rápido que a gente consegue coletar para populações um pouco maiores, ele não é tão difícil, e ele já diz pra gente como é que tá a questão da alimentação, se está muito inflamatória, e a gente sabe que tem a ver, né? Tem tudo a ver. Então, na verdade, eu acho que é mais uma demonstração de que o tratamento tem que ser muito em conjunto, né? De tudo, na Com verdade. certeza o tratamento é multifatorial, é multiprofissional, né? Tem uma questão até muito interessante nessa questão do peso. No Uhum. grupo de pesquisa lá de Porto Alegre, a gente eu tive participando de uma pesquisa que a gente também fazia avaliação com ressonância magnética do córtex cerebral de pacientes. E também foi Olha, mostrado
uma diminuição cortical dos pacientes com obesidade. Uhum. Então, isso também tem uma relação muito importante. Não só a gente encontra nessas escalas, né? Uhum. Por exemplo, esse estudo mostra a escala não só de depressão, mas uma escala de um índice de funcionamento global do paciente, né? Mas também a gente, tem trabalhos mostrando que os pacientes com obesidade têm uma diminuição cortical em relação aos pacientes que não têm. Isso tem toda aquela questão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque a gente sabe que os pacientes com um deterioro maior, né, e vão ter uma massa cortical menor, talvez eles tenham uma dificuldade maior até de controlar a própria dieta, né? E Sim, aí sim. tem que fazer uma dieta mais pobre e não E de ter controlar os episódios de. funcionalidade mesmo dele, conseguir se cuidar, tomar a medicação direito, fazer um exercício. Mas aí coisa vira uma bola de neve, porque também não cuidando dessas coisas vai piorar esses aspectos inflamatórios, que vai piorar o controle da doença e vai levar a um agravamento da doença, né? Tá certo. Muito legal. Eu acho que é isso. A gente pensar que nenhum tratamento é milagroso, nenhum tratamento é Sim. sozinho, que controlar a alimentação é importante, evitar, prevenir inflamatórios é importante, mas isso não descarta a necessidade real que o paciente tenha acompanhamento com o psiquiatra e faça o tratamento medicamentoso da melhor maneira possível e da maneira mais individualizada possível. E Sim. quebre um pouco esse tabu e esse preconceito de que é só uma mudança de comportamento, que a pessoa é só, né, na verdade, é só ter força de vontade que ela vai se estabilizar, e às vezes não tem nada a ver, é um processo importante e clínico e que precisa ser bem tratado, né? É isso mesmo, assim, o transtorno bipolar, depois de diagnosticado, ele vai precisar de medicação para o controle, né? É necessário, assim como a gente trata pressão alta, diabetes. A gente sabe que os pacientes vão ter um controle melhor quando eles também cuidam da alimentação, da dieta, do sono, né? Não fazem uso de substâncias de abuso, álcool, drogas, independente se é legal ou não, né? Elas vão estar interferindo. Acho que nem, né, Sim, essa discussão de legalidade, uma discussão que não é médica, questão lá dos políticos que vão decidir se sim, vão liberar isso ou não. Mas a gente, sim. como nós, profissionais da saúde, temos que informar se é legal ou não, vai estar prejudicando a pessoa exatamente nessas doenças. E fazendo essa combinação, né, do tratamento, com certeza os benefícios no futuro são bem maiores. Legal. Tá bom, doutor Leonardo, ó, meu relógio foi o sol. Eu falei assim, quando o sol acabar, tá na hora de acabar. E deu certinho, meia hora. Que eu acho que fica mais legal a gente fazer a live curta, porque as Sim, pessoas conseguem assistir claro, do claro. começo ao fim, né? E eu acho que a gente esclareceu bastante. Vamos ter outras, viu? Prometo Vamos. que não, prometo que não vai ser nessa rapidez aí, mas já passou no meu teste, ó. Até mais Já agora, a gente pode fazer quando quiser. vamos fazer mais sim. Quero te agradecer, quero desejar um Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo, e boa viagem. Muito obrigada. Se você Tchau, quiser falar tchau. mais alguma coisa. Ah, gente, o perfil então do Dr. Leonardo. Fala aí de novo, doutor. Sim, doutor.leo.sodré. Pode seguir, Pronto. tem o perfil aqui no Instagram e no Facebook também. Eu vivo postando algumas coisas sobre o assunto, esses assuntos que eu gosto bastante de estar comunicando. Isso mesmo. Entrou um monte de celebridade agora no nossa live, doutor Leonardo. Doutor Fabiano, lá do Quero Canadá. ver. Craque em transtorno bipolar, doutora Thaís, doutora Cristina. Nossa, gente, tá demais. Vamos ter que agora falar mais um pouco, doutor Leonardo. Vamos ter que falar. Beijo para todo mundo, então, Beijo. gente. Tchau.